Então, para começarmos, gostaria que vocês falassem o que acharam das bancas, se gostaram, se era o que imaginavam, se foi pior, se foi melhor. Eu li todos os trabalhos, muito legal, Yasmin, obrigado. Eu li os trabalhos, foi bem tranquilo, né? O trabalho não teve muita coisa assim para trazer para o debate. Teve duas coisas, na verdade. Mas alguém quer falar alguma coisa antes? Ok. Acredito que o Fernando esteja representando todos e todas. Eu destaquei uma coisa, na verdade, só das respostas, né? E teve outra dúvida que foi da Yasmin, né? Sobre um outro conteúdo da aula anterior, né? Então, o que eu destaquei, né, que teve alguma aluna ou aluno, não me lembro agora, que comentou sobre críticas construtivas, né? E eu queria saber, vocês, o que vocês acham de críticas construtivas? Existe crítica construtiva? Acredito que sim. Acredito que sim. O que seria Eu uma acho que crítica? depende de quem vai receber essa crítica e o que ela vai fazer com ela. Se a pessoa colocar, como que eu posso explicar? A crítica em prática para melhora do seu desenvolvimento, eu acredito que seja construtiva, caso contrário, insignificante. Além disso, né, gente, porque aí você está trazendo para um lado também um pouco mais subjetivo, né? Eu acho que tem a sua validade, mas vamos pensar independente disso, né? Independente do que se a pessoa receba ou não. A crítica, né? A gente tem que pensar um pouco, então, assim, o que é uma crítica? Vamos começar por aí, né? Para depois a gente entender se ela é construtiva ou não. O que é uma crítica? O que é fazer uma crítica? Ressaltar pontos de falhas ou pontos até mesmo que podem ser melhorados futuramente. Isso, ó, ressaltar pontos, lacunas ou falhas, né? E aí, que pode ser melhorado é outra, vamos deixar um pouco reservado aí, mas vamos pensar antes nisso, né? Então, vejam, uma crítica, ela em si, ela tem uma característica de apontar lacunas ou falhas ou algo que está mal elaborado, né? Está mal encaixado, que está mal construído. Então, ela em si, toda crítica é destrutiva, né? Não tem, porque se não ter o caráter de destruir alguma coisa que está, né, faltando, que está insuficiente, que está errado, não é crítica, né? Aí é elogio. Aí vamos comprar um frango, comer junto e ser feliz, né? Então, a crítica, ela, o seu modus operandi, né, a sua forma de ser no mundo, ela é em si destrutiva, né? Então, é lógico, aí ela pode vir com
né? Então, essa é a primeira questão. Então, crítica, ela tem essa função. Agora, a questão da construtiva, né? Então, crítica, quando ela se torna construtiva, né, que é o que a gente conhece, ela vem junto com uma sugestão, né, ou uma intenção de quem está fazendo dialogar para que aquilo não fique só destruído, né? Então você vai lá e destrói algo e vira as costas e vai embora, né? Então isso que seria uma crítica não construtiva. Agora, no seu sentido mais, né, específico, né? Embora a gente já viu que qualquer crítica é destrutiva. Agora, quando você faz uma crítica e coloca elementos de sugestão, né, de elaboração e de diálogo, você está sendo uma pessoa, né, que está colaborando com o trabalho, sem deixar de fazer a crítica, né? Então, as duas coisas, então não dá para falar, não dá, porque se falar crítica destrutiva, parece a crítica como substantivo e a destrutiva como adjetivo. E não é. São duas coisas, são dois substantivos diferentes. São duas ações, verbos, né? Eu vou criticar e vou dialogar, né? Então, eu tenho uma certa implicância quando se fala crítica construtiva, né? Porque eu acho que para mim não faz sentido isso, né? Porque a crítica tem que fazer crítica. E aí entra um pouco no que a Suelen comentou, né? Porque na medida que a gente começa a ter isso mais claro e mais perceptivo, a gente se prepara melhor também para receber essas críticas. Porque a gente sabe que vai receber críticas em qualquer situação, né? A gente tem que estar preparado, acho, para isso. E estar preparado para isso, perceber que as críticas elas virão e elas têm um cunho de destruir algum aspecto do que você está fazendo de maneira equivocada ou alguma lacuna, você já tem a clareza de que vai ter que superar isso de alguma forma, seja pelo seu interlocutor, ou seja, quem fez a crítica, ou seja, por outra instância, né? Sei lá, né, com os amigos, com outros professores, enfim. Não só, eu não estou falando só na questão do trabalho, estou falando de modo geral mesmo. Trabalho, não só no trabalho teórico, profissional, TCC, mas também no trabalho profissional e várias outras instâncias. Então, eu acho que esse negócio de crítica construtiva me parece um certo uma certa, como é que fala? Amaciar as coisas, sabe? Deixar as coisas mais leves, quando, né, a gente tem que encarar algumas coisas com o peso que elas têm, né? Não tem, né? Acho que todos aqui são adultos, né? Camila está pedindo para você aceitar. Mas eu liberei tudo, como é que ela está pedindo? Não tem como. Eu nem tenho mais onde fazer isso. Camila, quem escreveu isso? Não dá, nem aparece quem escreveu. Fernando. Pois é. Não sei, Fernando. O que passa nessa vida? Será que ela tá com... Ué. Eu nem tô. Ela tá no grupo lá? Olha lá, tá lá. Prof, me aceita no vídeo. Ela tá batendo até panela, coitada. Eu não aceito. Professor, nessa questão também entra a questão de desconstruir o imediato lá? Também. Mas aí eu acho que entra mais como uma forma de conteúdo da crítica, né? O conteúdo de uma crítica seria a desconstrução desse imediato, né? Mas tem esse sentido. É que, por exemplo, assim, a gente está lá fazendo o trabalho escrito e passa várias vezes e não vê o erro, digamos assim.
Aí, quando você pede a opinião de uma outra pessoa, claro que você tem que estar disposta a aceitar a opinião dela. E aí a pessoa consegue enxergar aquele erro que você não estava conseguindo enxergar. Então, seria desconstruindo o imediato, que é aquilo que você está vendo, e ajudando Sim, você a ter percepções diferentes da totalidade do. exatamente, é isso mesmo. Faz todo sentido. Deixa eu ver aqui só, desculpa, que eu tô tentando copiar o trem aqui para Camila. Mas é nesse sentido mesmo, desconstrói aquilo que está. Entrou. Por onde você andava, Camila? Professor, eu tava tentando entrar e aparecia que tinha que me aceitar. Mas eu já te Que aceitei faz raiva. tempo. Mas eu tava atualizando e não tava dando. Que ódio. Não sei o que acontece com esse negócio. Então, voltando, né? Como que é a sua? Então, você falou que tem a questão da aparência ou de uma construção do imediato, né? E a pessoa faz essa desconstrução, essa crítica, exatamente para chegar mais numa dimensão mais profunda. Foi isso que você falou, né? É, mais ou menos. Tá. Quer repetir? Porque eu estava tentando resolver um negócio lá, eu só escutei, mas não consegui incorporar. E que você tem um exemplo do trabalho escrito. Você está lá digitando e acaba escrevendo uma palavra errada. E você está tão ali focado que você acaba não percebendo aquele erro, digamos, uma palavra errada, uma pontuação, alguma coisa assim. E aí você pede a opinião do seu colega. Claro que você já está preparado para receber a crítica, né? E aí só quando você recebe a opinião de uma outra pessoa que não está ali no. Eu esqueci como que eu falei, mas enfim. No trabalho, sim. Tão focado naquele imediato que aí a pessoa te ajuda a desconstruir e tudo mais. Sim, na questão de elaboração de trabalho acontece muito isso, que são processos quando a gente está com, acho que é o termo que usam é uma leitura viciada, né? Você está com aquela leitura viciada sobre aquele texto e você já não consegue mais enxergar, né, as lacunas, as implicações equivocadas de uma possível elaboração, né? E aí uma outra pessoa lendo, ela vai conseguir visualizar isso, né? É que tem alguns pontos também que eu acho que aí também acho que às vezes as pessoas criam, né, essa ideia da crítica construtiva, né? Tem alguns pontos que porque aí assim você criticar e fazer elaborações de aspectos mais superficiais, ok, né? Beleza. Isso, tipo isso, né? Qualquer um poderia passar por né, por esse erro, ter esse erro. O problema, me parece, é quando alguém vai lá e coloca o dedo certo na ferida, assim, né? Tipo, ó, o seu trabalho ou o que você fez aqui, né, está errado, né, tem dimensões de erro muito grotescas, muito grosseiras, né? Então aí eu acho que é onde me parece ter né, um certo ego ferido também, né? Então isso daí eu acho que, né, ou aquela coisa que você fez tão, nossa, eu vou fazer isso daqui, vai ficar muito bom. Aí você apresenta, não, isso daí tá uma porcaria, né? Tipo, nossa, então acho que isso que também cria uma certa dificuldade, né? Na hora de aceitar. Mas esse era um ponto, né? O outro ponto, alguém mais quer falar alguma coisa? O outro ponto, né? Se quiserem, fiquem à vontade. A outra questão, né, que foi a nossa colega Yasmin, que me perguntou lá naqueles comentários, né? Sobre o que eu falei uma vez, né? Acho que na primeira aula, né? De que a educação não muda o mundo, né? Que a educação ela não é
não é instância de alterar, de mudança do mundo, né? Foi isso, né, Yasmin? Quer falar alguma coisa? Não. Eu só ouvi um chiado. Oi. Oi. Tá. Então, assim, o que a gente tem que pensar, né? Tá. Tranquilo, mas acho que foi isso, né, Yasmin, que você comentou, né? O ponto aí é o seguinte, né? A educação, ela é um processo que ela envolve mudanças na nossa sociedade capitalista, muito ainda no nível individual ou no máximo grupal, tá? Então, por exemplo, eu falar para vocês, enquanto indivíduos, que educação não muda o mundo de vocês, é um disparate, né? Não faz sentido. Por quê? Porque vocês estão estudando, vocês estão tendo um processo de conhecimento, de aprender, que isso vai, de uma maneira ou de outra, impactar no mundo de vocês, né? Ou de vocês no mundo, né? Então, nesse sentido, a educação ela tem o seu papel e a sua importância, tá? Porém, quando a gente olha numa maneira mais ampla, né, mais principalmente uma perspectiva de classe, tá? A educação ela não é o central, embora seja também parte, tá? Vamos fazer o seguinte raciocínio. Um raciocínio que eu já fiz em outros momentos, né, que é o seguinte. Se a gente pegar... aliás, eu vou tentar, gente, usar um recurso que é uma lousa. Não é o recurso... o Teams tem esse recurso, mas não vai ser por aqui que eu vou usar. Vai ser uma lousa que eu vou usar por aqui, ó. Vou pegar aqui. E aí vocês me falam se tá dando certo. Tá, eu acredito que agora vocês estejam vendo uma tela branca, mas no centro e algumas coisinhas do lado, né? Então, ó, se a gente pegar, né, isso daqui chama Jamboard, alguma coisa assim, que é uma lousa do Google. Depois isso aqui vai ficar salvo, tá? E eu vou encaminhar para vocês e vocês vão acompanhando. Então, sempre vai ficar registrado aqui o nosso conteúdo, né? Assim, no mesmo modelo que eu fazia em sala de aula, só que a diferença aqui é que eu vou tentar me adaptar, né? Aqui nesse esquema. E aí vocês vão tendo esses quadros aqui, ver que são as fotos, né? Tirar fotos. Vocês vão ter aqui isso daqui, tá? Isso aqui é só para exemplificar. Então, se você pega lá no governo Lula, né? O que a gente tinha? Vocês lembram que o governo Lula foi um dos grandes incentivadores do ensino superior, né? Então, a gente tinha aqui um crescimento, né, nesse processo do governo Lula. Então, o que acontece? Vamos supor, tá? É uma suposição, eu não tenho esses dados, mas, de modo geral, é mais ou menos isso, que na sociedade capitalista, a gente tenha postos de trabalho 50% de pessoas por ensino fundamental, tá? E nós temos aqui 30% de pessoas com ensino médio.
ensino médio, certo? E nós temos 20% de pessoas que ocupam postos de trabalhos com ensino superior. Tá? É mais ou menos essa distribuição, ok? O que acontece? Como no governo Lula houve um aumento significativo de pessoas do ensino superior, tá? Você tem o quê? Um crescimento vertiginoso de pessoas com ensino superior, porém, para ocupar apenas 20% da força de trabalho com esse salário, porque aqui não é só uma questão de postos, né? Por exemplo, sei lá, não é só uma questão de, por exemplo, uma empresa em alguma atividade pode precisar de ensino superior, outras não. Não é só isso. Isso aqui é uma questão de recursos, é de dinheiro, né? É de capital. O capital destina mais ou menos o pagamento de salário nesses termos, para manter o seu lucro, senão ele perde. Aí o que acontece? Se você começa a ter mais gente do que postos, o que acontece? Né? Vai acontecer de exatamente você ter mais oferta do que, ou melhor, mais demanda do que oferta de trabalho. E os salários o primeiro efeito vai ser o quê? Os salários diminuírem. Certo? Então, esse é o primeiro efeito de um alto nível, de um alto grau de pessoas com ensino superior. Bom, vai chegar um período que, mesmo diminuindo os salários, não vai ter mais postos de trabalho. O que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão começar a ocupar vagas no ensino médio. Vocês devem conhecer, né, vários colegas ou pessoas que se formaram, né, e isso em qualquer área, viu? Não há discriminação, né? Se formaram e estão trabalhando em postos de ensino médio, ou com salários mais próximos do ensino médio ainda. O que vai acontecer aqui? Se essas pessoas estão ocupando o ensino do ensino superior, estão ocupando o ensino médio, para onde vai o ensino médio? Vai para o ensino fundamental, né? Porque eles também precisam sobreviver. E aí vocês podem me relatar aqui que existem muitas pessoas nessa situação. Possuem o ensino médio, mas trabalham em postos que recebem próximos, né, ou até abaixo do ensino fundamental. Bom, se o ensino médio está pressionando esses daqui, para onde esses daqui vão? Olha aí, Exército Industrial de Reserva, que é exatamente o tema da nossa aula, né? Que a gente já vai retomar daqui a pouco. Então, vejam, né? Tem o... Peraí, deixa eu apagar aqui. O apagador é ruim, Salvador. Então, eles vão ocupar o quê? Né? O Exército Industrial de Reserva, né? Então, esse é essa é a ocupação que vai ter, né, dessas pessoas, certo? Então, elas vão pressionar e vai ter um aumento do desemprego, principalmente nessa área. Ou, então, eles vão ainda aceitar empregos, né, que recebam menos. Então, vejam, só por essa lógica mais geral do capital, a gente começa a verificar que não é somente ter o curso superior ou o processo de educação, né, que é o que a gente
que eu estou trabalhando aqui é isso, né? Que ela perguntou, né? Não é só ter essa questão da educação, né? Tendo essa possibilidade aqui, né? Que vai permitir que você altere-se ou você tenha uma inserção significativa na realidade. Vai precisar do que, então? Associar a educação, né, com o quê? Mais o trabalho. Né? Então, para se ter uma mudança efetiva, significativa, ela ocorre a partir do trabalho. É o mundo do trabalho, como o trabalho exige formação e educação que vai construir mudanças mais amplas. Fora isso, ainda pensando numa perspectiva um pouco mais ampla ainda, né? O que é esse negócio que eu faço aqui? Acho que é aqui. Tá. Por que o outro não foi? Tô aprendendo ainda, tá, gente? O outro não foi. Só ficou o trabalho. Ó. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Nossa, trabalho essa lousa, hein? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Não sei se tem outra coisa melhor. Posso tentar também no... Bom, mas enfim, vamos lá. Então, isso já é um panorama. Aliás, eu não ia falar porque eu não falo mais isso, mas evitem sempre falar panorama geral, tá? Panorama geral é gerúndio. Se é panorama, já é geral, tá? Então, é só panorama. Então, este panorama, tá certo? Ou então, elo de ligação. Todo elo é de ligação. Então, vou fazer aqui um elo de ligação. Isso dói o ouvido, tá? Na verdade, é o quê? Só elo. Vou ter um elo, uma ligação, ou uma ligação, né? Então, vou fazer um panorama. Só este panorama, dentro do capitalismo, né? Dentro da perspectiva do capitalismo, a gente já começa a verificar que a educação sozinha não resolve muita coisa. Correto? Agora, ainda pensando em um panorama mais amplo, panorama mais amplo também é redundante, num panorama, numa perspectiva maior, né, numa perspectiva mais ampla, a gente vai ter o quê? A perspectiva de mudança a partir do superar o capitalismo. Aí, ainda tem mais, aí a educação fica mais diluída ainda, porque vai ter o trabalho, vai ter o Estado, vai ter a política, então vão ter outros elementos que devem se configurar no processo que vai superar a educação. Então, quando a gente coloca, né, ó, o que eu gostei disso é isso aqui, ó, muda a lousa. Ele fica ali, ó, mas a lousa aqui é uma nova lousa, né? Então, quando a gente pensa, né, na perspectiva de que da superação dessa ordem, né? Então, a educação ela se dilui mais ainda. Eu perdi o raciocínio. Mas era isso, né? Então, esse que era o ponto. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Yasmin ficou... Professor, Pode falar? tá dando para me escutar? Sim. Ai, que bom. Agora, acho que você está com o microfone desligado. Está aparecendo aqui pelo menos. Por alguma razão, desligou o microfone. Que bom.
Ah, ele aparece. Que estranho. Agora que eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Tá funcionando? Ele fala, você aparece, mas depois fala, vamos ver. Tá funcionando? Tá. Tem uma fala da Bell Hooks na qual ela põe que a educação é um instrumento de mudança social. Aí, quando você trouxe a sua fala, eu fiquei sem entender. Só que agora, com a sua explicação, eu consegui entender o que ela fala e o que você fala. Quando ela fala que é um instrumento, aí eu não tinha colocado no contexto de que são vários instrumentos de mudança social. Agora eu Exatamente. pude entender. Obrigada. De nada, que bom, Yasmin. Porque esse é o sentido, né, de a gente colocar, e aí, né, pensando numa perspectiva mais materialista, ô Yasmin, né, a gente teria que pensar, porque assim, a realidade, para minha perspectiva teórica, ela é materialista, né? E aí, o materialismo, ele está muito mais vinculado ao trabalho, né? Ou a realidade do mundo do trabalho, do que a realidade da educação. Então, você percebe que é mais ainda, e aí cai um pouco naquela fala que eu falei aquela vez, né? Que eu não lembro como é que foi o exemplo, que eu acho que foi bom o exemplo aquele dia, né? Que você saber, né? Você ter conhecimento de que a habitação é um direito, é um processo educativo, né? Ó, se a gente for estudar a Constituição, vai estar lá, a habitação é um direito de todos, ou a saúde, vamos pegar a saúde, que é mais, né, mais latente aí na nossa realidade, né? A saúde é um direito de Estado, é um direito de todos e um dever do Estado. Ok. Só eu conhecer isso num processo educativo não significa que vou conseguir efetivar isso, né? Então, essa efetivação, ela vai depender de outros instrumentos, igual você comentou, né? De outras dimensões para eu articular, para eu construir, para eu lutar pelo direito, né? A educação, então, ela perpassa aí, né, como um momento desse processo, né? Mas legal, é um bom debate isso. Vamos lá, então? Bom, então, vamos para frente. Aqui atrás vem gente. Deixa eu já até abrir aqui, ó. O que a gente já fez. Então, hoje, essa aula de hoje, né, dia 1º, a aula 3 e 4, eu coloquei 3 e 4 porque é uma combinação da aula passada, né, que a gente acabou não desenvolvendo muito, e a aula 4 hoje. Então, que a aula passada era a reflexão sobre o exército industrial e a composição orgânica do capital, e a 4 seria as formas do exército industrial de reserva, né? Então, eu já falei das críticas construtivas, o que muda o mundo. Vamos lá, então, para as questões que vocês responderam no trabalho anterior das bancas, né? Só para a gente fechar esse conteúdo aqui para avançar. Então, por que vamos estudar o Exército Industrial de Reserva na disciplina que trata da questão social? E aí tiveram várias respostas interessantes, separei acho que 2. Então, a primeira é: a sociedade capitalista gera diversas desigualdades através da relação que a sustenta, a relação capital-trabalho. Este grande exército industrial de reserva, não empregado pelo capital, é uma dessas expressões, um grande exército de pessoas desempregadas que estão prontas para servir o capital. Eu gostei dessa resposta porque ela frisou o seguinte, né? Ela frisa aqui bem que é uma reserva, tá, do capital para servir o capital. Então, isso aqui é uma definição importante para a gente entender
o que é o Exército Industrial de Reserva, tá certo? Ele está de reserva para o capital. Não significa que ele não esteja ocupado em outros lugares. E a gente vai ver isso mais para frente, né? Existem outras ocupações do Exército Industrial de Reserva. Ele só está na reserva para o capital. Então, isso é importante a gente compreender, tá? E a segunda aqui é o desenvolvimento capitalista e a consequente formação deste exército levam a população trabalhadora que a compõe a diferentes estratégias de sobrevivência, pois os mesmos ficam condenados ao desemprego e, ao mesmo tempo, tornam-se disponíveis ao capital, né? Esse finalzinho aqui está um pouco truncado, mas é importante aqui, ó. Levam a população que a compõe a diferentes estratégias de sobrevivência. Então, observam que se ele está lá na reserva, porque, na verdade, aqui está invertido, né? Ó, por isso que eu falei que está truncado. Porque, ó, pois os mesmos ficam condenados ao desemprego e, ao mesmo tempo, tornam-se disponíveis. Eles ficam no desemprego, tornam-se disponíveis e, por isso, criam estratégias, né? Então, as estratégias vão se desenvolvendo para essa população. Então, aqui, ó, a gente já começa a ter uma dimensão das formas ou das camadas que a gente vai ver, né, do Exército Industrial de Reserva. Tá certo? Continuando. O que compreendeu da composição orgânica do capital, qual sua relação com o Exército Industrial de Reserva? Esse aqui já começa, né, um pouco mais complicado, porque composição orgânica é um conceito complexo, que exige várias outras ideias e referências combinando com ele, né? Então, vamos ver aqui. Subindo. Hoje eu estou com sede. Subindo a composição orgânica, automaticamente reduz a necessidade de contratar a força de trabalho. Então, o que estamos falando aqui, ó? A composição orgânica é o quê? Mais tecnologia, certo? Isso diminui a necessidade de trabalho. Então, subindo a composição orgânica, não seria automático, tá? Então, isso aqui é uma palavra um pouco fora aqui né? Não é tão automático assim, né? Precisa tem algumas mediações aí, né? Reduz a necessidade de contratar a força de trabalho. Tá? Então, por essa lógica aqui do gráficozinho de forças produtivas e tempo de trabalho, né? E aí que entra o exército industrial, pois, não havendo a necessidade de contratar mais trabalhadores, o exército se manterá, podendo até mesmo aumentar o número de desempregados, né? Então, essa composição, então, ela provoca um aumento do exército industrial de reserva. A composição é um efeito necessário para que haja acumulação capitalista. Eu achei bem interessante assim, essa resposta, porque é uma frase, mas coloca algo bem específico, que também precisa ser entendido. Tá? A composição orgânica é um efeito, na verdade, ou um efeito, ou uma situação, né? Talvez necessária, para que haja acumulação. Tá? Isso aqui, ó, ela é uma frase densa, porque para chegar nesta conclusão precisa de várias explicações, né? Vamos fazer o seguinte questionamento, né?
por que ter mais tecnologia aumenta a acumulação? Né? É uma resposta que não é tão simples, tá certo? Que requer uma série de outros conteúdos, mas em última instância tá certo, né? O desenvolvimento das forças produtivas, ela proporciona uma acumulação, tá? Se vocês quiserem que explique mais, só ir falando aí, tá? Mas daqui é só para a gente ir finalizando ali aqueles conteúdos. 3. O capital controla a oferta e a demanda de força de trabalho. Como ele faz isso? Né? Então, são dois mecanismos. O capital ele tem um mecanismo que controla a oferta e um outro mecanismo que controla a demanda. Então, são duas coisas que deveriam ser explicadas. Tá? Vamos ver aqui. O próprio capital comanda esta demanda. Então, essa demanda, sem precisar esperar naturalmente, aguardar a população em chegar na idade ativa para o trabalho, pois possui uma reserva de trabalhadores a todo momento, tá? Então, o exército industrial de reserva, ele é exatamente o quê? Uma forma, então, como é que o capital controla, na verdade, aqui é a oferta, né? A oferta da força de trabalho, desculpa. E a oferta. Né? A oferta de força de trabalho. Ele não fica esperando a população crescer, nascer, desenvolver, aprender a trabalhar, né? Não precisa mais desses mecanismos. Na verdade, foi bem poucos os períodos que precisou. E foram períodos bem, né, insignificativos dentro da história como um todo do capitalismo. Né? Ele faz isso porque ele criou exatamente esse exército de reserva e ele utiliza ele quando precisa, né? E aí a demanda, né? O outro ponto que também influencia esse controle é o ritmo da acumulação. Né? Então, o que é o ritmo da acumulação? Se cresce mais ou se cresce menos. Então, se vai mais, se vai menos, esse é o ritmo da acumulação. Então, quanto mais tem acumulação, mais precisa de trabalho. Então, ele abre mais a demanda por força. Quando tem, né, então, está aqui, ó, aqui no pico, em épocas de crescimento, então precisa de mais trabalhadores. Em época de baixo crescimento, ele diminui, né? Então, ele controla a demanda por força de trabalho, que irá amortecer o exército. Então, quando ele está, essa faixa aqui, né, de diferença aqui, ele vai aumentar, vai diminuir o exército, porque precisou de mais gente aqui. Aí, quando baixou aqui, mais gente desempregada, que é o nosso momento atual. Estamos com cerca de 13% de desempregados, né? 13% da população é economicamente ativa. Então, é um número alto, né? Em épocas de pleno emprego, esse valor chega a 3%. Tá? Que irá amortecer o exército, pois demandará mais força de trabalho. Então, esses são os dois mecanismos: exército industrial de reserva e ritmo da acumulação. Né? Esses são os dois mecanismos que o capital utiliza para o controle da oferta e da demanda por força de trabalho. Tá certo? Continuidade da leitura do texto. Nós paramos na página 165, parágrafo 6º. Vamos lá? 165, parágrafo 6º. Vocês estão vivos aí? Sim. Sim. Mais ou menos, professor. Mais ou menos? Quem que falou mais ou menos? Não consegui identificar. Ellen. Por quê? Não, só brinquei. Tá bem, tá bom. Sobrevivendo. Tá bom. Tá bom. Qualquer coisa, você pergunta. Pode deixar.
Qualquer um pergunte, por favor. Ou quando eu mando os trabalhinhos lá, eu não sei, né? Eu acho legal esse esquema, porque aí vocês estão lá mais tranquilos, né? E aí vocês fazem a pergunta lá, né? Vocês estão com um texto aí? Esse texto você já mandou pra gente no WhatsApp ali, não foi, professor? Foi. Tá, acho que eu tenho ele salvo aqui, ok. Quer que manda de novo o link? Por favor, se não for muito abuso, eu vou salvar aqui já de uma vez. Se eu não salvei, eu já vou salvar. Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo meu WhatsApp aí agora? Ainda não, professor. Mas tá carregando. Tá carregando, aham? Ah, tá. Ih, tá Altos ali. contatinho? É o quê? Os quadradinhos? Altos contatinhos. Altos. Ah! Ih, não quer ir, ó. Não quer. Não, não pode ser depois, professor, não tem Tá, problema. vê aí alguém tá com o texto na mão e me manda, por favor. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Então, a página 165, né? No 6º parágrafo, onde eu marquei aqui, ó. Então, alguém quer ler? Para eu dar uma descansada na minha saliva? Ninguém? Su? Posso ler, professor? Então vai lá, garota. Peraí. Quer que eu vou ler enquanto você procurei? Não, já consegui. Tá bom assim? Tá bom assim. Ah, tá bom assim o quê? A voz, o volume. Tá ótimo. Tá. O desenvolvimento capitalista e a consequente formação de um exército industrial de reserva levam a população trabalhadora que o compõe a diferentes estratégias de sobrevivência, enquanto não são trabalhadores do capital, e, portanto, não recebem um salário que lhes permita sobreviver. Desse modo, a massa que compõe o... Como que eu posso pronunciar sem falar essa palavra gigantesca? Cadê? Desse modo EIR. exército. Acho que é exército industrial só. Pelo menos Tá. fala duas só. Desse modo, a massa que compõe o exército industrial não é homogênea, pelo contrário. É formada por grupos bastante heterogêneos, tanto no que diz respeito às condições de vida médias, quanto no tempo provável de permanência no exército industrial e até mesmo diferentes origens de classe. Isso, ó. Então aqui tá bem tranquilo. Ele só está demarcando o quê? Que enquanto que essa população, esse exército industrial, ele tem uma necessidade de sobrevivência. Então ele cria estratégias de sobrevivência, né? E é formado por grupos heterogêneos, né? Bastante diversos e que até mesmo as suas características, né, vão ser bastante diversas também. Pode continuar. O exército industrial é composto por todos os membros da classe trabalhadora que não conseguem vender a força de trabalho ao capital, podendo estar desocupados ou ocupados em atividades não dominadas pelo capital, com fins mercantis ou não. Ou seja, o exército industrial não é constituído apenas por trabalhadores desempregados, apesar deste grupo certamente ser o mais fluido e mais fácil de ser recrutado para o trabalho assalariado do exército industrial. A ele se junta uma série de trabalhadores que, mesmo sem estar necessariamente à procura de emprego pelo capital, estão ocupados em atividades não dominadas pelo capital, seja em atividades não dirigidas ao mercado, como as pessoas ligadas à produção doméstica, por exemplo, as empregadas domésticas e as donas de casa, ou ainda em atividades dirigidas ao mercado, como os trabalhadores por conta própria que trabalham
para o público no comércio varejista ou na pequena produção mercantil. Isso, então, esse parágrafo já está um pouco mais com outras informações. Então, a primeira é o quê? Que ele vai destacar. Que o exército industrial é composto por todos os membros da classe trabalhadora. Tá? Todos. Tá? Então, aqueles que não são trabalhadores e os trabalhadores que não estão ocupados pelo capital são do exército industrial de reserva. Tá? Então, todos os trabalhadores que não conseguem vender a sua força. Oi? Nada, estava falando com a minha mãe. Tá. Estando ocupados ou não. Né? Então, a ocupação não é uma determinação de estar ou não no exército industrial de reserva. É porque a gente tem essa tendência, né? Se está na reserva, está desocupado. Mas não é por aí. Ele é da reserva do capital. Então, a gente tem que sempre olhar por essa perspectiva, né? É a relação capital, fiz o contrário, capital, trabalho, né? Então, é nesta relação aqui. Por que nesta relação? Porque esta é a relação que se configura como a relação essencial do capitalismo. O capitalismo, ele tem duas classes. E são essas duas aqui, ó. Né? Aqueles que estão no Exército Industrial de Reserva, certo? Eles estão dentro dessa classe aqui. Eles estão dentro dessa classe aqui, né, do trabalho. Só que eles estão fazendo outras coisas para a sobrevivência. Tá certo? Bom, e aí tem uma outra questão, os trabalhadores desempregados. Então, os desempregados, eles são aqui, ó, isso aqui é bem importante, ó, é o mais fluido e o mais fácil de ser recrutado para o trabalho assalariado. Tá? Então, desempregados são os mais fluidos. Né? Eles estão numa situação mais, né, de fluidez, de flexibilidade, tá certo? E aí continua, né? Estão ocupados em atividades. Aí tem os outros que estão ocupados em atividades que não estão ligados ao capital, por exemplo, a produção doméstica, né? As empregadas domésticas, as donas de casa, são todas do Exército Industrial de Reserva. Então, esses trabalhadores, essas trabalhadoras que não estão trabalhando, ou estão trabalhando como uma empregada doméstica, elas não vendem a força de trabalho para o capital. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ó, são assalariados, né, em alguns dos casos. A maioria são diaristas, né? Então, e ainda, isso é bem curioso, os conta própria. Tá? Conta própria, gente, depois, em algum momento, eu vou trazer os dados todos certinho para vocês, do meu último levantamento. Mas só para vocês terem uma ideia. Né? Capital, trabalho e conta própria. Essa é a população ocupada no Brasil. Capital é 5% da população. Trabalho é de... esqueci. Vou colocar aqui primeiro, que aí eu vou lembrar o outro. 20, 25, 75%. 75% 75 é isso. Então, ó, 75% da nossa população trabalhadora é assalariados, ou servidores, ou trabalhos que vendem sua força de trabalho, né, trabalhadores. E conta própria, 20%.
né? Deve ter até aumentado já isso, né? Eu fiz no começo do ano. Então, observem, conta própria não faz parte da composição essencial do modo de capital, porém, né, ele é um exército industrial de reserva, é classe trabalhadora, porém, a sua sobrevivência não é pela relação capital-trabalho. E representam 20% da nossa população ocupada. Professor, Oi. tem uma pergunta que até eu anotei aqui quando eu estava lendo o texto, só que é um pouquinho mais para frente, que tem a ver com o exército industrial de reserva estagnada, né? Que é os pequenos comércios. Aí eu lembro que na aula de ciência política, o professor tinha perguntado pra gente o que definia um capitalista, né? Que era ele ter os meios de produção e ter funcionário. Aí eu até perguntei se, tipo, o comércio local, o mercadinho da esquina, ele pertence ele é capitalista, né? O dono do mercadinho capitalista, dono do mercadinho da esquina, ele é capitalista. Aí eu fiquei com uma dúvida quando eu li esse texto, porque tem que ter esses dois fatores, né? Que o torna capitalista, mas tem essa questão desse industrial de reserva estagnado, porque assim, querendo ou não, ele não produz para o grande capital, né? Então ele seria da classe trabalhadora dentro desse exército industrial de reserva estagnado, aquele que ele nomeia aqui no texto ou não? Você sabe onde está essa parte? Tá na página 168. 168. Tá, Porque daí ele fala ali, trabalhadores por conta própria, né? Isso. Que são o exército industrial de reserva estagnado. Com seus pequenos negócios arruinados pelo desenvolvimento capitalista, gradativamente transformam-se de empregadores em trabalhadores por conta própria. É isso? Deixa eu ver. É no segundo parágrafo. Entre os trabalhadores por conta própria, os que mais interessam para o estudo do exército industrial estagnado são os autônomos. Aqueles que vendem seus produtos e serviços para o mercado capitalista para conseguir subsistência. E não têm vínculos informais com nenhuma empresa capitalista. Então, tipo, a minha dúvida é como esse pequeno comércio, ele não tendo esse vínculo com uma grande empresa, ele não está vendendo, tipo, a força de trabalho dele para o capital, né? Mesmo com esses dois fatores, ele tendo os meios de produção, que é o seu mercado, e tendo funcionários, ou não? Então, ele aqui ele não tem funcionário, né? A questão aqui é que não tem funcionário. Então, entre os trabalhadores por conta própria, o que mais interessa para o estudo são os autônomos para o público. São aqueles que vendem para o público em geral, tipo cachorro-quente, enfim, né? Eles não vendem para uma empresa. Então, é porque essa questão de não vender para a empresa o lucro que ele tem não pertencer ao grande capital, que eu fiquei em dúvida. Porque querendo ou não, o que ele lucra não é do grande capital, né? Não, é bem pequeno. Mas, tá. Mas eu acho que eu ainda tô com alguma dúvida aí, Camila. Então, aqueles que vendem seus produtos, essa parte realmente é bem chatinha de entender. Eu fiquei bastante tempo aqui. Então, aqueles que vendem seus produtos e serviços para o público, são capitalista para conseguir a sua subsistência. E não tem vínculos informais com nenhuma empresa capitalista. Esses 5 aqui. É que a minha dúvida era sobre aquela questão lá que o professor tinha perguntado pra gente, lá da outra matéria ainda, que eu fiquei em dúvida.
que tem esses dois fatores, né? O que define um capitalista, os seus meios de produção e ele ter funcionários. Aí, como essa parte do texto ele fala que tem essa parte do exército industrial de reserva estagnado, que ele não vai vender que tudo que ele produz não é para o grande capital, né? Daí eu fiquei em dúvida. O que eu entendi aqui que ele produz para o público, né? Nós são autônomos para o público. Que são aqueles que vendem seus produtos e serviços para o mercado capitalista, mas está estranho aqui, para conseguir subsistência e não tem vínculos informais. Acho que não tem vínculos. Professor, Oi. ali no outro parágrafo ele fala uns exemplos. Os setores da economia dominados pelo exército industrial de reserva estagnado através do trabalho autônomo para o público são principalmente aqueles com pouca penetração nas empresas capitalistas. No Brasil, entre esses setores destacam-se o comércio varejista, serviços pessoais, mecânica, limpeza, transporte, alimentação e pequena agricultura mercantil. Isso. Então seria só com esses mesmo, né? Tipo, autônomos que não têm funcionário com um vínculo empregatício, né? Isso mesmo. Porque na medida que ele tem um funcionário, ele se torna um capitalista, né? Um pequeno capitalista, mas é um capitalista, né? Não sei se todos entenderam a questão, porque é o seguinte, a Camila está trazendo a seguinte informação, né? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil aqui. Como eu estava dizendo, existem duas classes no capitalismo, tá? O capital e o trabalho. Capital. Vamos lá para a lousa. Vamos brincar na lousa agora. Então, existe o capital versus o trabalho, né? Então, essa que é as duas classes capitalistas, do modo de produção capitalista. Para ser um capitalista, precisa ter duas coisas, certo? Precisa ter meios de produção, tá? E precisa ter força de trabalho empregada, né? Ele precisa explorar alguém, tá certo? No caso daqueles ali, que a gente estava vendo ali, aqueles pequenos, eles só têm o quê? Eles só têm os meios de produção, né? Eles não têm a força de trabalho. Então, a partir desse momento, eles se tornam o quê? Se tornam exército industrial de reserva, né? Então, essa que é a diferença. Inclusive, ele fala, né? Vocês viram que o exército industrial de reserva é um lugar, isso aqui é bem, né? Deixa eu voltar lá só para vocês verem, né? Ó, vai explicando, formais, informais, pequenos comércios e pequenos agricultores, né? A camada estagnada também é uma porta de entrada da pequena burguesia pauperizada no proletariado, né? Com seus pequenos negócios arruinados pelo desenvolvimento capitalista, gradativamente transformam-se em empregadores e em trabalhadores por conta própria, né? Então, você observe que aqui o passo para ele sair do capital, né, ter essa mudança aqui de ser capitalista para ser no exército industrial é bem curto, né? É bem próximo aqui. Ele só deixa de ter funcionários e ele já é um exército industrial de reserva. Então, é esse que é o ponto ali. É que ali ele está misturando algumas outras coisas que depois a gente vai ter que aprofundar. Ou não, né? Porque nem sei se vai dar tempo. Porque não sei se vocês repararam, semana que vem já é revisão. Porque na outra já é prova.
Vocês já tinham reparado, né? Ai, gente, Já tinha percebido isso, Fernando? Meu Deus do céu. Pois é, chocado. tá muito, né? Então, nem sei se vai dar tempo. Eu tava com medo desse texto aí ser pouco, né? Porque ia ser muito rápido. E agora começa. Porque... Professor, e Oi. o... Ah, não, ó, não vai ter trabalho trimestral, né? Só esses mini trabalhinhos, né? Não vai ter o quê? Trabalho semestral? Isso, só vai ter esses mini trabalhos que você está passando, né, em Isso, aula. isso. Inclusive, eu vou ser bem generoso, tá? A prova vai ser bem só para marcar presença mesmo. Né, que esses trabalhos aí, né? Deveria ser duas perguntas. Uma, o que é EIR, e a outra, o que é COC. Vou pensar no teu caso, né? Vamos lá. Onde eu parei? Puxa, lá em cima. Então, eu fiquei bem assustado também. Tá muito... O tempo está muito rápido. Vamos lá. Então, essa, né, diferença que a Camila estava pontuando. Vamos continuar ou agora dá mais tranquilo? Su, Ellen. Bora. Marx distingue 3 formas de existência do exército industrial. Flutuante, que são os trabalhadores ora repelidos, ora atraídos por setores da indústria conforme a conjuntura. Latente, que são os trabalhadores sempre na iminência de transferir-se para o proletariado e na espera de circunstâncias favoráveis a essa transferência. E estagnada, que são os trabalhadores com ocupação irregular, fonte inesgotável de trabalho disponível, com condições de vida abaixo da classe trabalhadora. Há ainda menções ao pauperismo, o mais profundo sedimento da superpopulação relativa, e ao lumpenproletariado, o retalho do proletariado. Isso. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 categorias aqui, né, para a gente compreender. Né? A primeira é a flutuante, que é aqui que já deu uma definição, ó. Esse desempregado aqui é o mais fluido, flutuante. O fluido vem de ser flutuante. Ele está flutuando e ele é muito fácil atraído ou repelido pela indústria, né? Que são normalmente os trabalhadores desempregados. Tá? O latente é aqueles que estão prestes a estar disponível, né? Para vender a sua força, mas ainda não é. Mas é bem latente, é mais fácil de... Aqui, ó, é interessante que ele faz uma graduação, né? Então, flutuante tem que pensar aqui pelo ponto de vista do capital. O capital, trazendo trabalhadores, ele vai primeiro encontrar onde? Na camada flutuante. Vamos supor que acabe a camada flutuante, que é muito difícil. Ele vai aonde? Vai no latente. Vamos supor que ainda cabe o latente, ainda tem estagnada. Então, ó, tem 3 níveis aqui extremamente difíceis. O flutuante já normalmente dá conta, né, de atender o exército industrial. Mas ainda assim, se não der conta, tem o latente e tem a estagnada, né? E ao mesmo tempo, se você olhar de baixo para cima, você consegue perceber dificuldades desses trabalhadores em serem contratados na relação capital-trabalho. A estagnada é bem isso, está estagnada lá, né? É difícil ela sair desse lugar. Por quê? Normalmente são pessoas mais velhas, que já não conseguem se inserir no mercado de trabalho e que tiveram que se virar e trabalhar, arrumar alguma forma de sobrevivência. Né? Então, elas estão lá com
seus carrinhos de cachorro-quente, com suas vendas autônomas, né, com suas formas de sobrevivência por conta própria, que nem estão mais pensando em procurar emprego. Né? Tipo, isso passa longe da minha perspectiva. Né? A latente ainda está nessa intermediária e a flutuante é a que mais está disponível. Entenderam? Então, é importante ver esses três aqui, ó, nesta perspectiva, né? Tanto pela perspectiva do capital, que o capital vai pegar primeiro esse, depois esse, quanto pela perspectiva do trabalho, você dificilmente vai sair daqui, raramente vai sair daqui e facilmente vai sair daqui para entrar como assalariado. Né? Então, esse é o processo. Tá? E o pauperismo e o looping? Looping, para quem não sabe, né, é uma junção de looping e proletariado. Significa trapo. É o trapo do proletariado, é a parte mais degradada. Esses dois aqui, o capital nem conta mais com eles, porque são situações de mais degradação. São dificilmente, estão com, por exemplo, está no, sei lá, pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, institucionalizadas, ou próprio moradores de rua com degradação, né, por trabalho, ou seja, são pessoas que perderam a sua capacidade de trabalho, né, ou que estão muito abaixo, muito detonada para conseguirem trabalho, tá? Então essa aqui é a composição, tá? Que é que faz uma hierarquia aqui, né? Beleza? Continuando. Quer que eu continue? Nossa, eu queria ir até o 12. A gente está aqui ainda. 1, 2, 3 parágrafos. Vocês estão me ouvindo? Estou, professor. Quem está falando? Ela. Eu não conheço a voz de algumas pessoas. Tudo bem, professor. Não tem problema. Eu vou ler então, já que a Sueli me deixou na mão. Estou aqui, professor, desculpa. Então pode ler, querido. Ao dividir o exército industrial de reserva em 3 camadas, Marx buscou não só categorizar um grupo heterogêneo, mas também graduá-las conforme a disponibilidade relativa de cada uma para as necessidades imediatas da acumulação de capital. As camadas estão ordenadas segundo a facilidade do processo do trabalhador deixar de pertencer a cada uma delas para vender sua força de trabalho ao capital. Isso aí. Então, é o que eu expliquei agora, né? Então, aqui ele só está, como eu já tinha lido, eu já tinha explicado antes. Então, ó, as camadas estão ordenadas. Então, ó, ordenadas. Flutuante, latente, estagnada e looping. Né? Pauperismo e looping. Né? Segundo a facilidade do processo do trabalhador deixar de pertencer a cada uma delas para vender a sua força de trabalho. Então, essa é a ordem de disponibilidade. Né? Então, há uma graduação, ó, ele gradua também esse processo, não é à toa, ali jogado, né? Vou falar flutuante, é igual quando a gente coloca quando a gente está escrevendo, né? Porque a coisa é social, econômica e política, uma coisa aleatória, né? A gente sempre quer colocar, né? Econômico, social e político, né? Histórico e social, e não, ele coloca essas camadas e essas distinções de maneira graduada. Pode continuar. Nesse sentido, um trabalhador desocupado e à procura de emprego
está mais facilmente disponível ao capital do que um trabalhador ocupado não assalariado pelo capital ou por suas instituições acessórias. Por isso, os trabalhadores desempregados pertencem à camada flutuante do exército industrial. O nome flutuante remete tanto à flexibilidade do seu tamanho quanto ao tempo em que o trabalhador pode ficar nesta camada. É flutuante porque é a camada que mais varia de tamanho conforme o ciclo de acumulação. Nos períodos de aceleração e crescimento, é a camada do exército industrial que mais rapidamente diminui. Nos períodos de crise, é a camada que mais aumenta. É flutuante também porque o trabalhador passa relativamente pouco tempo nela. É impossível ficar nessa camada por toda a vida útil de trabalho, por exemplo, pois um trabalhador não pode ficar período muito prolongado desocupado e sem salário, pois isso compromete a sua sobrevivência física e moral. Ele é forçado a procurar estratégias de sobrevivência no trabalho por conta própria, quando não encontra emprego pelo capital, descendo assim para camadas mais profundas do exército industrial. Vejam, são todas. É um processo que vocês já conhecem, é um processo que a gente tem uma certa familiaridade, mas que está sendo explicado de maneira mais teórica, né? Ele está aqui colocando nos termos, e aí é importante, ó, veja, né, o trabalhador ocupado, não assalariado, né, ele está mais facilmente, por isso que flutua, né, ele aumenta, ele é tanto flutuante no seu tamanho quanto no tempo que fica ali, porque ninguém consegue ficar muito tempo desempregado, a não ser que você tenha alguém da tua família te, né, dando sobrevivência, né? Então, mas aí você está colado em outro processo, né? É flutuante, então, por quê? E é interessante porque nos períodos de crescimento do capital, ele depende muito desse ciclo de acumulação, né? Porque quando o capital cresce, ele diminui muito rápido. E quando o capital entra em crise, ele também aumenta muito rápido, né? Então, essa fluidez dele é muito intensa, né? E, por final ali, o trabalhador não fica muito tempo nesse período, porque ele precisa sobreviver de alguma maneira. A saída mais comum é o ser conta própria, né? Então, esse é o processo. Vamos para o último, vamos dar tempo. Vamos lá, então. Suelen. Posso continuar? Pode. Tá bem aí, tranquilo? Tá suavão. Tá bom. No exército industrial flutuante estão aqueles trabalhadores com perspectivas de conseguir vender a força de trabalho ao capital, mas para isso encontram dificuldades passageiras por terem pouca ou nenhuma experiência de trabalho anterior e que, por não terem rendimento, conseguem sobreviver com a ajuda de outras pessoas. É o caso dos trabalhadores mais jovens que são sustentados pelas famílias enquanto estão sem ocupação. Por isso, a taxa de desemprego nesse grupo é sempre maior do que entre os trabalhadores mais experientes. Os trabalhadores que encontram dificuldades para vender a força de trabalho ao capital devido a preconceitos sociais, como as mulheres, os negros e os com baixa escolaridade, no caso brasileiro, tendem a ficar mais tempo no exército industrial flutuante do que os trabalhadores que não têm essas características, como os homens brancos com escolaridade média ou alta. Por isso, as taxas de desemprego são sempre maiores no primeiro grupo do que no segundo. Há ainda os trabalhadores do exército industrial flutuante que, sem mais possibilidades de viverem desempregados, sem rendimentos e sem perspectivas de assalariamento, regridem para o trabalho por conta própria ou de autossubsistência, ou seja, transferem-se para as outras camadas mais baixas do exército industrial de reserva. Aí estão principalmente os trabalhadores mais velhos e que são chefes de família. E a taxa de desemprego baixa deste grupo ocupa sua também baixa participação no exército ativo ou trabalho assalariado. Vejam, eu gosto muito do Klaus, não sei se vocês perceberam isso. Acho que é o primeiro texto, né, que a gente está trabalhando do Klaus, né? Eu estou trabalhando com vocês. Nunca trabalhei, eu acho, ali. Porque observem que ele vai
cercando a questão para que não haja nenhuma possibilidade de escapar, né, o conceito. E quando escapa, se escapa, é porque ele merece ser escapado e coloca em outra categoria. Então, eu gosto dos textos dele porque ele faz bem esse cerco, né? Ele não fica com informações soltas, superficiais e que não tem conexão orgânica com a realidade. Né? Então, ó, eu nem lembrava dessa parte que eu falei ali em cima, né, dos jovens, né, que conseguem sobreviver com a ajuda de outras pessoas, né, que estão sustentados pela família. Foi uma dedução que eu tirei ali de cima e que aqui ele fecha a conversa, né? Então, ó, né, normalmente no exército flutuante são pessoas que não têm experiência, são mais jovens e que aqueles que continuam ali é porque são trabalhadores mais jovens que são sustentados pela família. Por isso, a taxa de desemprego nesse grupo é sempre maior do que o dos trabalhadores mais experientes. Então, percebam que ele vai cercando a realidade para que não tenha escapatórias, né? Então, eu gosto dos textos, e todos os textos dele. Esse daqui é o mais leve, né? Se um dia a gente tiver a oportunidade ainda de ler uns outros, eles são mais pesados teoricamente, assim, sabe? Bem interessantes, assim, são bem bons, assim. Não sei se vocês estão tendo essa mesma impressão do que eu estou falando, né? E aí, então, ó, por isso a taxa de desemprego. Aí, outra coisa aqui, ó, que é muito presente, né, na nossa realidade social. Então, percebam que ele está explicando todas as características da nossa população da questão social. Ele está simplesmente detalhando onde está cada setor, cada segmento que a gente vai atuar enquanto assistente social. Ou que a gente atua, no meu caso, né? Enquanto eu atuo como assistente social e que vocês irão atuar. Então, não é à toa que eu escolhi esse texto, né? Para a gente trabalhar questão social e serviço social. Aliás, é questão social, viu? Essa disciplina está o nome errado. É ridículo falar questão e serviço social. Questão social e... Ó, a gente está amarrando exatamente essas duas coisas. Descrevendo de onde estão... Então, por exemplo, estou lá na minha atuação profissional em contato com jovens. Jovens, eu sei que fazem parte, com jovens desempregados. Aí esse jovem, ele está desempregado numa família desempregada também, numa família por conta própria. Então, vocês, a partir do momento que vocês começam, e quando vocês estiverem atuando, vocês irem localizando os seus usuários nesse processo aqui, o nível que eles estejam, né? Então, por exemplo, vou trabalhar com uma pessoa que está estagnada. Então, eu sei que ela está localizada dentro do processo da questão social, fruto da questão social, que é a relação capital e trabalho, que a gente já viu lá no comecinho, que é o seu fundamento, e que está mais difícil, né? Ela está numa posição aqui com mais dificuldade de ser inserida dentro de um processo de venda da força de trabalho. Aí o assistente social vai lá, mirabolantemente, e desenvolve e propõe um projeto de geração de renda, né? Projeto de geração de renda. Então, com uma população estagnada, ou pior ainda, com uma população pauperizada ou lumping, né, que não vai ter desdobramento. A teoria já me mostra que esse projeto já está falido
ou próximo de falir, é 90% de falido. Se der certo, vai ser um milagre, né? Como eu não acredito em milagres, né, é melhor a gente não se arriscar. Então, por quê? Porque a teoria me mostra, a teoria me evidencia e me coloca questões que eu sei que para onde eu devo ir, né? Então, aqui, ó, pauperismo e looping é garantia de direitos e ponto. É a famosa dar o peixe. É isso mesmo, tem que dar o peixe para esse povo aqui. Porque eles estão ferrados, estão, né, detonados. Tem que dar o peixe, porque senão vão passar fome, né? Então, já os outros aqui eu vou combinando. Então, eu consigo perceber e localizar a minha atuação, tá? Então, a teoria, nesses moldes aqui, nos coloca com essa perspectiva. E aí, por exemplo, os trabalhadores, voltando aqui, né? Porque eu voei aí nas conversas, né? Ó, porque os trabalhadores que encontram dificuldades para vender a força de trabalho ao capital devido a preconceitos sociais. Então, já se coloca aqui uma ideia né, do preconceito, que são as mulheres, os negros, os com baixa escolaridade, né, tendem a ficar mais tempo, né, nessa questão no exército. E por isso, se tendem a ficar mais tempo, aqui se explica por que esses setores são mais violentados socialmente, né? Por que a população carcerária é composta de maior parte de negros, de baixa escolaridade? Porque eles são setores que não conseguem acessar e vender a sua força de trabalho e, portanto, vão, né, entrando em camadas mais baixas do Exército Industrial de Reserva. Então, eles vão afundando, vamos pensar assim, socialmente. Tá certo? Vão, então, ó, indo mais para camadas mais baixas. E aí, ó, essas pessoas mais da conta própria, normalmente são o quê? São as pessoas mais velhas e chefes de família, porque precisam sobreviver, precisam dar conta da família, né? E aí não tem emprego, vai ter que resolver de outra maneira, né? Então, acho que por hoje foi bom, né? Deu boa, né? Foi muito bom. Top. Foi boa, professor. Ainda mais agora esse final foi perfeito. Porra, Muito Fernando. bem, garotos e garotas. O quê? Ele não perde uma. Não, só falei que agora que o professor entrelaçou a questão social juntamente ao texto, acabou ficando mais claro ainda o conteúdo. Aham, sabemos. Sei. Não que o fim da aula seja bom, né? Meu Deus. Apesar de ter os pontos positivos. Mas... Faça uma crítica construtiva, Fernando. Professor, a gente vai pro intervalo e depois a gente volta ou acabou aqui mesmo? Olha, eu preparei as perguntas. Perguntas? Como assim? Como Vai pegar assim? quanto? Sim, tem mais. Agora a gente vai fazer sempre esse esquema. O prazo, toda vez o prazo final, sem prejuízo de nota, é sexta-feira. Beleza? Ô, professor, Ainda bem que eu tenho folga essa semana. Ainda bem que o quê? Eu tenho folga essa semana, daí eu consigo fazer quinta-feira. Ah, tá. A vida A do Sabrina. crente. Que é que eu não sabia que todo final de aula tinha uma questão. Aí eu fui ver que eu deixei de fazer uma do dia 18 de agosto. Aí eu tomei no cu. Não, faz lá. Não foi tão dramático assim. Não, é sério, é que eu não sabia que todo final de aula tinha esse negócio de questão, sabe? Aí Tá. eu vi, mas enfim. Então, vou fazer o seguinte. Esse esquema das perguntas eu fiz para a gente conseguir retornar e debater. Mas não está dando muito certo, porque ó, já é quase 9 horas, né? Não vamos fazer isso, né? Não precisa.
E aí, então, vamos fazer o seguinte, eu passo o link para vocês, fica até sexta-feira sem prejuízo, não tem problema, Sabrina, você pode fazer ainda, né? Você pega lá o link, eu só vou ter um desconto ou outro ali de nota, bem de boa, né? Beleza. Vai Tipo, ser- vale 3, você vai tirar 0,5. 0,1. Gente, pegando aqui. Parem de diminuir minha nota, pelo amor de Deus. Eu compartilho com você, Sabrina. Eu também não fiz, cara. Eu não vi o grupo que tinha, aí eu só vi lá no grupo que tinha e fiquei tipo, mas que merda é essa? Eu Mas tudo bem, esqueci fazer o quê? completamente desse trabalho. Mas relaxe, vão fazendo, Choice. né? Sem neura. E aí, Que trabalho. A outra perdida. ó, até agora nós temos 3 Três. trabalhos. E esse que eu vou passar Trabalhos? hoje é o 4º. Certo? Meu Deus. Ah, sim. Então tá bom. É um trabalho, Vai são ser um questões. A professora Drica passou um trabalho, acho que ontem, que, meu Deus, que trabalho é aquele que ela passou, gente, pelo amor de Deus. Por isso que seria melhor fazer agora, porque aí vocês já fazem e já resolvem, entendeu? Porque assim, a ideia é que esses trabalhos sejam um prolongamento da aula. Então a gente termina a aula aqui, vocês façam agora, já resolvam isso agora. Porque Aproveita. A única coisa que eu vou fazer agora vai ser meu prato de comida. Exatamente. Prato de comida, banho e brincar na cama, porque tá frio. Mas, ó, se a gente tivesse na Lafatec, seria até às 10. Mas não teria Eu já trabalho tinha depois de trabalho pergunta. comigo. Sim, mas teria eu falando. Então, para eu não ficar falando, você acha que eu vou ficar falando infinito aqui? Enfim, ficamos nessa então. Perfeito. Nossa, Fernanda, direto, que puta merda. O Então, professor teve recapitulando. ressaca? Não, recapitulando. Tem até agora 3 trabalhos. Todo mundo que está fazendo, eu estou mandando o retorno de pontos. Então, se você não recebeu 3 retornos, fique esperto. Já recebi um. Fodeu. Isso foi uma ameaça? Ai, não, só um alerta. Foi uma ameaça ou um aviso? Um aviso. Ué, Ô, professor, A próxima é agora ameaça. que você mencionou isso, eu notei que eu fiz os trabalhos, não o último, porque deu preguiça, mas vou fazer. E eu não tive nenhum retorno de ponto no meu e-mail, nem nada do tipo, mas eu entreguei todos os trabalhos. Ah, é? Eu vou dar uma olhada. Eu não tive retorno do primeiro, professor. Tive retorno Olha, só eu do não tive segundo. dar voltas. Quem tá Eu não falando? tive nenhum dos dois. Eu tive retorno só do primeiro, só. Tá, eu vou ver ali. Viagem. Mas eu vou depois passando. Bom, então, recapitulando, são até agora 3 trabalhos. Um é bem tranquilo, é só escrever lá que já ganha um ponto. Agora não, porque já passou o tempo, então diminui um ponto. Pelo menos esse eu fiz. O segundo são algumas questões que na verdade, são essas questões que eu trabalhei hoje. Então, ó, tá facinho, né? Por isso tem que descontar pontos, senão fica fácil, né? O terceiro é um relato sobre uma banda que participou. Você já tem o link para ver, tá lá, só ver, assistir, né? E Esse daí eu não responder. teve retorno, eu não tive retorno, professor. Desse daí eu já entreguei, esse eu entreguei, né? Mas eu não tive retorno. Ah, eu vou dar uma olhada. E agora o quarto, que é algumas outras questões que eu também elaborei. Beleza, então? Beleza. Professor é mó jantar. ninja em elaborar pergunta, né, mano?